porque hoje é FCC, hoje é língua portuguesa, são 10 questões de AJAA, tá bom? E você aí que está comigo na gravação, se você não me conhece, professora Patrícia Manzato, deixa o seu like, deixa o seu coração aqui e compartilha com todo mundo que fez essa prova ou que vai fazer as próximas provas de TRT, tá bom? Pessoal, então, vamos lá comigo? A FCC para a AJAA, ela trouxe 10 questões dividido mesmo na metade ali, 5 questões no primeiro texto, 5 questões no segundo texto. A FCC, ela tem uma característica interessante, né? Normalmente os textos dela nunca são muito fáceis e ela sempre pega ou pensadores ou realmente literatura mesmo, né? E que não foi diferente aqui no TRT 12 não, tá? Aqui, se a gente pegar o primeiro texto, a gente tem aqui um texto, né, do Paulo Mendes Campos, é uma crônica, né? Ela tirou aqui um pedaço da crônica e te recolocou ali nas questões. Então, e interessante que ela fala de minhas janelas. A primeira questão já fala dessa interpretação de minhas janelas, tanto do aspecto físico das minhas janelas, então a abertura para fora, para o exterior, quanto para o interior. As minhas janelas que abrem para os meus medos, para os meus as minhas dificuldades, as minhas inconsistências. Bom, então olha lá, vou colocar aqui para vocês. Vamos lá, aqui a questão de número 1. Bom, vem comigo aqui, pessoal. Então, ao considerar a importância das janelas em sua vida, o cronista afirma que elas lhe dão acesso tanto à paisagem externa quanto à sua própria alma. Essa mesma concomitância está expressa quando ele. Então, olha só, pessoal, vocês têm que olhar o quê? Vocês têm que olhar tanto. Você tem que achar uma alternativa que vai te trazer tanto a ideia de abrir para fora, então você ver o exterior, você ver a parte física, quanto o interior, quanto você olhar para dentro, tá bom? E qual a alternativa que a gente tem? Então vamos lá na aula. Enumera todos os componentes da paisagem para a qual está se definindo. Paisagem, fora. Então não é. Revela que todo escritor tem necessidade de contar com a proximidade dos seus instrumentos. Instrumentos é físico. Cadê a parte interna da alma? Letra C. Diz que em sua infância, ele próprio já fazia parte da paisagem, dispensando as janelas. Totalmente fora, né? Porque aí ele tá tirando a janela deixando a janela de lado. Se lembra de que ouviu o canto intermitente da água no tanque e olhava o azul do céu. Azul do céu, o tanque, tudo isso é físico, para fora. Agora olha aí. Se despede do seu mar noturno, então a sua alma noturna, ao despedir-se do mar que está iluminado, do mar aberto, do mar físico. Então, pessoal, questão de número 1, nosso gabarito aqui é a letra E. Eu trouxe aqui embaixo, aqui nos slides, vocês têm aqui o aspecto, é o último parágrafo do texto. Bom, então, vamos lá, questão 2. A frase, sem janelas, a literatura seria irremediavelmente hermética. Sugere uma condição estética do autor, segundo o qual a arte da literatura deve. Pessoal, olha só, o que é hermético? Né? Para você resolver essa questão, você tinha que saber o que é hermético. Hermético é algo muito fechado, ou algo estruturalmente fechado. Então, olha só, qual que é a ideia aqui? Quando eu falo que a literatura seria irremediavelmente hermética sem as janelas, significa que as janelas fazem com que a literatura se abra, certo? Então, vamos ver uma alternativa que traz essa ideia pra gente. Então, olha só, aqui, a frase, renunciar à chamada vida do espírito para melhor acolher os encantos da paisagem. Ele renuncia? Não, é ao contrário. Ele aceita, acata. Penetrar densamente nos espaços mais recônditos. Não necessariamente você vai entrar onde está fechado. Ela está aberta para tudo. Letra C. Acessar cenários disponíveis nos quais
nos quais nossa criatividade possa se projetar e se clarificar. É exatamente isso, ó. Eu acesso o quê? O que está disponível, tanto na minha mente, e na minha mente ela se clareia. Veja que a ideia dessa frase, né? A ideia desse pensamento é justamente a abertura, que é o que o autor está dizendo ali no enunciado. Letra D. Intensificar a densidade da paisagem natural. Não necessariamente. As janelas mostram tudo, e não necessariamente só o natural. Letra E. Acrescentar à paisagem simples as cores humanas sem as quais a natureza empalidece. Não tem nada falando de simplicidade, tá bom? A gente tem que olhar o quê? Para fora. As janelas, elas podem mostrar o quê? As janelas podem mostrar o que conseguimos ver, seja simples ou não. Então, realmente, gabarito da questão 2 é a letra C. Vamos para 3? Vem cá comigo. Questão 3. Aqui. Questão 3. Uma questão aqui que já começa com semântica. Essa questão, inclusive, ela é clássica de FCC, tá bom? É uma questão que você olha que a princípio você vai falar assim: ah, eu acho que isso daqui é em relação ao texto. E na verdade, você sim precisa do contexto, mas é uma questão de semântica, tá? Então, questão 3, vem aqui comigo, pessoal. Questão 3, olha só. Considerando esse contexto, ela já fala do contexto, mas se você não souber ali a semântica e a relação semântica que as palavras podem ocasionar, você não consegue resolver a questão, tá? Letra A. À medida que ganhamos corpo e tempo, é a mesma coisa que eu falar tão logo nos encorpemos a tempo? Primeiro, à medida que, então logo, a questão de proporcionalidade a gente até consegue ali. Não vou brigar por isso. Ganhamos corpo e tempo, uma aditiva. O encorpar, eu pego só o corpo, mas aí ele coloca a tempo. Então eu perdi a minha estrutura essencial. Então letra A não é. Letra B. Um sortido patrimônio de paisagens. Um afortunado conjunto visionário. Visionário é de futuro, não se remete a paisagens. Corta. Letra C. Feita de incompreensíveis pedaços de vida, retida em seus fragmentos vitais. Olha só, feita de incompreensíveis pedaços de vida. E retida, reter é parar, é pausar, né? Não fazer, então esquece. Letra C também não é. Letra D. O canto intermitente da água. A música intervalada da água. O que é intermitente? Intervalos. Tá bom? Quem aí é do jurídico, tá? Ah, eu não sei o que significa intervalado. Faz a relação. Pensa ali em trabalho intermitente. Tá? Na hora de resolver a prova, a gente dá os nossos pulos. Então, letra D é o nosso gabarito. Letra E. As galinhas neuróticas em assembleia. As galinhas indômitas vociferando. O que é indômito, gente? Indômito é indomável. Não é a mesma coisa que neurótico. Então, também tiro. Então, o gabarito da nossa questão 3 é a letra D de gato. Vamos continuar. Vamos lá que a gente tem mais um pouquinho. Letra 4 aqui, concordância verbal. Essa letra 4, essa questão 4 aqui, só é uma questão 4 é linda, né? Vamos lá. Quanto... Tá pequenininho aqui, eu vou ler. Quando a atenção dos olhos curiosos do cronista se voltam para os elementos da paisagem, tudo o que nela se mostra fazem-no mais inspirado. Tudo o que nela se mostra faz-o mais inspirado. Tá? Não é. Letra B. Não se escrevem textos inspirados sem o recurso da visão que nos proporcionam. Em cada casa que habitamos, há janelas abertas para a vida. Olha só. Não se escreve o quê? Texto. Então, textos não são escritos. Beleza. Sem o recurso da visão que nos proporcionam. O recurso da visão que nos proporciona.
Letra B não é. Letra C. Quando se escancara as janelas de uma casa, ok? As visões que nos proporciona todo esse encantamento pode redundar em boa literatura. Olha a sacanagem dessa questão 4. Porque a letra B você já tirou justamente pelo verbo proporcionar. Agora olha a C. Quando nos escancara as janelas de uma casa, quando se escancaram as janelas, a visão que nos proporciona, aí o proporciona tá certo. Letra D. Meus sentimentos de menino, diferentemente dos de adulto que hoje me domina, constituía por si mesmo toda a paisagem da boa infância. São os meus sentimentos que constituíam, tá? E cuidado aqui. Por si mesmo é um vício de linguagem, tá? Por si, só. Mesma coisa, por si só também é um vício de linguagem. Por si já tem o sentido completo desse sentido. Letra E. As águas correndo num tanque, ao ouvirem-nas alguém sensível, soa como a música que nos chegam por instrumentos de orquestra. Pessoal, aí, letra E tá interessante, não é? Olha só, as águas correndo num tanque, beleza? Ao ouvirem-nas alguém ouvir essas músicas, né? Soa como a música que nos chegam por instrumentos de orquestra. Perfeito. Bom, então, vamos lá. Olha só. Questão de concordância, pessoal. Quando a gente tem, tomem cuidado. Porque a banca, ela faz essa brincadeira. Às vezes, ela até usa um verbo certo numa alternativa, um verbo errado na outra alternativa, para você falar assim, e agora? Qual que tá certo? Bom, então tome cuidado justamente para que você não caia nessas pegadinhas aí da banca simplesmente porque ela usou o mesmo verbo. Bom, então vamos lá para a questão 5, a última desse texto, tá? Então, a questão 5, ela é uma questão de regência de pronome relativo, tá? É uma questão difícil, uma questão aqui bem difícil, porque normalmente quando a gente estuda regência, a gente deixa de lado um pouco essa regência de pronome relativo, tá? Então, aqui a FCC é um assunto que ela gosta, então, se você for prestar os próximos TRTs, vale a pena dar uma estudada um pouco mais aprofundada nesse tema, tá bom? Então, vamos lá. Está plenamente adequado, né? Então, vamos lá. Letra A. As paisagens de que me reporto não são quaisquer umas. Quem se reporta a algo. Então, as paisagens a que me reporto. Letra A está errada. Letra B. As visões externas com cuja nos comprazeramos dizem algo. Comprazerá, que é um verbo totalmente diferente, né? A. Comprazerar, a. Então, as visões externas a cujas. Letra C. Os elementos do cenário ao qual se interessa. Quem se interessa por algo. Então, os elementos do cenário pelo qual. Letra D. Há encantos de natureza pelos quais ninguém, em sã consciência, pode ou não ignorar. Ignorar é verbo transitivo direto, não tem preposição. Então, há encantos de natureza, os quais. Letra E. Pelas janelas de uma casa abrem-se paisagens de cuja beleza muitos se impregnarão. Quem se impregna de algo. Então, realmente, o nosso gabarito da questão 5 é a letra E. Agora a gente vai entrar no segundo texto, tá bom? Então, olha só. O segundo texto é um texto menor, mas também um texto mais filosófico, né? É do nosso queridíssimo aí, Otávio Paz, que é crítico literário, inclusive, e ele fala sobre os males das nossas sociedades. Esse texto, tá? Para quem vai fazer prova discursiva, ele é um excelente texto que nós podemos usar para argumentação, tá bom?
Como ele já foi utilizado nessa prova da FCC, ele pode ser usado como um argumento nas outras provas, porque as bancas não respeitam os textos, né? Então, você pode pegar a ideia desse texto, você pode pegar a ideia desse autor, olha só, de uma prova objetiva, e pode transformar ele num argumento para a sua prova discursiva. Bom, é interessante, não é? Então, te convido novamente. Estou com mentoria discursiva aprovada para TRTs quase aberta. Estaremos aqui nas próximas semanas lançando, colocando as vagas em aberto, mas já tenho lista de espera, tá bom? Então, se você tem interesse aí de fazer parte desse grupo, de ter suas redações corrigidas, de ter um acompanhamento, vai lá, me chama, que eu passo o link para você saber todos os detalhes dessa mentoria, tá bom? E continuando aqui, o segundo texto que fala sobre os males da vida, né? Então é um texto pequeno, mas um texto muito denso, tá? Inclusive a primeira questão, a questão 6, ela já traz essa densidade pra gente. Olha só. Ao afirmar sua convicção de que a enfermidade do Ocidente é moral, o autor do texto identifica-se com aqueles que veem no cristianismo o caminho pelo qual se superarão nossas ínfimas discórdias. Olha só, ele não fala isso. Quando ele vem aqui no texto, ele fala assim, ó. Ele fala que, no último parágrafo, que o cristianismo já deixou um vazio. Que o cristianismo, ele já foi. Ele não consegue mais dar conta do Ocidente. A letra B. Negligencia qualquer outras ordens de problemas sociais? Não. Olha o primeiro parágrafo, finalzinho do primeiro parágrafo, olha. Vastos grupos, mulheres, minorias raciais, religiosas, linguísticas, aqui, seguem sendo ou sentindo-se excluídos. Então, ele não negligencia. Ele considera que as razões dessa doença estão no vazio individual de quem gira entre o hedonismo e o niilismo. Exatamente. Olha aqui, eu até coloquei aqui embaixo nos slides para você, ó. A verdadeira mais profunda discórdia está na alma de cada um. Ou seja, as razões dessa doença, a questão moral, ela está justamente no problema individual de cada um. Letra D. Defende a ideia de que as teses filosóficas modernas passaram a ocupar o lugar das principais virtudes cristãs? Não. Olha só. O futuro se tornou a região do horror e o presente se converteu no deserto. As sociedades liberais giram incansavelmente. Não mudam, não transfiguram. Não tem essa ideia. E a letra E faz-se ver que os excessos da arte erótica e das paixões sem freio impedem a paz e o desejado isolamento. Ele até fala desses excessos, mas não existe essa relação de causa e consequência, que é o principal aqui do item E. Então, pessoal, realmente, gabarito da questão 6 é a letra C. Vamos para a questão 7. Aqui, vem comigo. Questão 7, ele fala aqui sobre um pedacinho. Se mudam, não se transfiguram. Agora você vai olhar, se você olhar essa frase, você vai falar assim: se mudam, olha só, se mudam, não se transfiguram. Se, Patrícia, tranquilo, se é condicional. Condicional, eu tenho um caso aqui, letra B é o gabarito. Cuidado. Porque, olha só, aqui, se você olhar para o trechinho anterior, ele fala assim, ó. As sociedades liberais giram incansavelmente. Não avançam, se repetem. Não avançam, se repetem. Ou seja, é um ciclo vicioso. Se é um ciclo vicioso, ou seja, se mudam, não se transfiguram. Elas não mudam. O que está dizendo atrás é que elas não mudam.
ela vai entrando num ciclo. Ou seja, não é esse C, ele não é C condicional. Ele é um C concessivo. Uma ideia de oposição, uma ideia de contradição. E aí, a gente tem a letra D. Aí a gente olha para a letra D e fala assim, ó, mesmo quando variam, não se transformam. É exatamente a ideia. Podem até variar. Podem até variar. Mas se variam, elas não vão se modificar. Porque elas estão girando um ciclo vicioso. Então, gabarito da questão 7 é a letra C. D de dado. Questão 8. Vamos continuando aqui. A gente está caminhando para o fim, tá bom? Questão 8 aqui. Nós temos uma questão linda de coesão, ou seja, de substituição de elementos, tá bom? Pessoal, essa questão eu vou fazer de propósito. Eu não vou comentar ela na primeira vez. Eu vou responder ela pelos conhecimentos de gramática que vocês podem adquirir com ela, tá bom? Então, olha só. Quando eu falo aqui, ó. Ao diagnosticar a crise do Ocidente, o autor localiza nessa crise. Então, nessa crise, o autor localiza nela. Eu tenho que ter ali o pronome em, certo? Então, nisso eu já tiro a letra A, eu já tiro a letra C, a letra D e a letra E. Patrícia, você está querendo me dizer que na primeira eu já elimino todas? Exatamente. O que acontece? É uma questão que normalmente os alunos se confundem. Mas o que você tem que fazer? Você tem que olhar para o trecho e você tem que manter a preposição. Se existe uma preposição ali, ela tem que ser mantida. Então, se é nela, ou se é nessa crise, em, não tem a, não tem lhe, certo? E eu quero chamar a atenção, então, para a última parte. Ele fala aqui, ó. As consequências dessa crise, dirimir as consequências dessa crise. Dirimir, que? Do que? Então, objeto direto, as consequências dessa crise vai ser ali um complemento indireto, tá bom? Complementos indiretos só podem ser substituídos por lhe ou lhes, tá? Complementos verbais diretos a gente substitui por o, a, os, as. Então, leva essa regrinha para a prova, pessoal. Para substituir complemento verbal, objeto direto, o, a, os, as. Quero substituir complemento verbal, objeto indireto, lhe ou lhes, tá bom? Com isso, você resolve aí muitas questões que tratam de substituição. Não diria todas, mas uns 90% com certeza. Tá bom? Então, gabarito da questão 8, letra B. Questão 9, nossa penúltima aqui, pessoal. Nossa penúltima. E aqui uma questão bem interessante. Tá? Bem interessante. A questão 9, você tem três frases e aí você vai ter que colocar elas numa ordem que faça sentido. Mesma coisa, coesão. Tenho que juntar e aí eu vou ter que tirar elementos aqui, elementos ali. Vou tentar juntar com pronomes, com conectivos, tá bom? Letra A. O vazio dentro de nós. O vazio dentro de nós é o lugar íntimo do niilismo, que redunda em nossa angústia. Olha só, nossa angústia deriva do niilismo, tá? Não posso trocar essa relação como foi feita na letra A. Na letra B, ainda que haja um vazio angustiante dentro de nós, de nosso íntimo nasce nosso ismo. Cadê a angústia? Né? Ela tem que ser uma relação direta entre angústia e niilismo. E ainda a gente tem ainda aqui. Letra C. A angústia nossa deriva
niilismo é o lugar vazio dentro de nós. Não é a angústia não é o lugar vazio. O lugar vazio traz angústia. As consequências. Letra C. Nossa angústia deriva do nosso Letra D. A angústia de que deriva nosso vazio íntimo ocupa o lugar do nosso niilismo. Não tem uma substituição. Vamos ver se a E é o nosso gabarito. Provém do nosso niilismo a angústia, que nos traz o nosso vazio íntimo. Então, olha só, eu tenho causa e consequência, e depois eu tenho a relação entre vazio e angústia. Perfeito. Questão 9, gabarito, letra E. Vamos para a última? Vamos para a última. Questão 10. A questão 10, pontuação. E, falando em pontuação, cuidado com as regrinhas, né? Vírgulas obrigatórias, vírgulas facultativas, tá bom? A FCC adora brincar com você com isso, tá bom? Então, não caia na dela, vem cá comigo pra gente ver. Se de um lado há minorias raciais perseguidas, de outro há os religiosos injustiçados, discriminados por suas ações. Perfeito. Essa vírgula aqui a gente tem as vírgulas, por exemplo, né? De um lado, um adjunto adverbial deslocado, de vírgulas. Fazendo a contraponto de um lado de outro. Perfeito. Essa alternativa é o nosso gabarito. Vamos ver o que está errado nas outras. A letra B. O que o cristianismo deixou de nos negar foi, pode separar sujeito e verbo por vírgulas? Qual que é o sujeito aqui? E o cristianismo deixou de nos negar. Isso é o sujeito errado. C. Em nossos dias, o erotismo mesmo deixou de ser movido. Aqui de novo. Posso separar sujeito de verbo? Posso. O erotismo mesmo, sujeito. E o verbo deixou. Letra D. Se de um lado o hedonismo se vale. A FCC tá de sacanagem com a gente, né? Separar sujeito de verbo de novo? Não. Hedonismo é o sujeito. Se vale, verbo não dá para separar. E a letra E. Está na alma de cada um a discórdia moral. Pessoal, eu posso separar o predicativo do verbo? Também não posso. Tá bom? Então, a discórdia moral é o predicativo. Ela está sendo separada aqui. Tá bom? Então, gabarito realmente da questão 10 é a letra A. Pessoal, com isso, a gente termina aqui a nossa correção do cargo de AJA do TRT 12, TRT de Santa Catarina. Tá bom? Deixo aqui o meu convite para vocês, né? Compartilharem com os amigos aí que prestaram a prova ou que estão estudando os próximos TRTs e que precisam estar aí antenados no que a FCC tem pedido. Deixe o seu like aqui, deixe o seu coraçãozinho aqui. É importante para que eu continue aí levando conhecimento até vocês. E também convido a vocês a conhecerem o meu trabalho. Tá? Eu sou professora, tanto de cursinho, de escolas, enfim, já fui professora em vários segmentos. Hoje sou servidora pública, da Câmara Legislativa do DF, sou analista lá. Fui já servidora do TST, Justiça do Trabalho, está aqui no meu coração, foi meu primeiro órgão. E passo aqui sempre para vocês muito conhecimento, muito conteúdo, e é isso que faz aí eu continuar a minha caminhada, tá bom? Então, deixa o seu like aqui e se você realmente estiver se preparando, se quiser se preparar com alto nível aí para sua prova discursiva, estará sendo lançada a mentoria discursiva aprovada para TRTs, tá bom? Então, fica o meu convite, se você ainda não conhece, me chama no privado que
aí eu compartilho com você o link e as informações. Até mais!